Entender o feudalismo é fácil. É só você pensar no nome do negócio. Feudalismo. Vem de quê? Feudo. Terra. Então já deixa claro que quem tinha terra, tinha poder. Quem tinha terra, tinha riqueza. Quanto mais terra, mais riqueza e mais poder. Só que essa sociedade, ela tem uma estrutura de poder repartida, fragmentada. Não tinha um cara que mandava na bagaça toda. Tinha vários caras poderosos que necessitavam colaborar entre si. Os senhores feudais, uns mais poderosos e outros com menos poder e que deviam favores a esses, os suzeranos e os vassalos. Fica aí que eu vou explicar direitinho para você como essas relações entre suzeranos e vassalos funcionavam e como elas moldaram toda a hierarquia política e econômica do feudalismo. Antes de mais nada, a gente tem que entender por quê. Por que alguém, numa sociedade ruralizada, ou seja, com a maior parte da população vivendo no campo, e sabendo que a sua riqueza vinha da terra, ia dividir o poder e a riqueza com outra pessoa? Isso era bondade? Não. Isso era necessidade. Agora, de onde veio essa necessidade? A gente tem que entender lá do início da Idade Média. O Império Romano acabou, ali no final do século V a.C., e já no início do século VI surgiram os reinos germânicos, se destacando entre eles o reino dos francos. Desde cedo, os francos, através do seu rei Clovis, já demonstraram uma vontade de se aproximar do cristianismo, entendendo que aquilo era um passo político importante para dominar várias regiões da Europa, porque assim os povos dominados reconheceriam aquele conquistador como um igual, alguém que acreditava no seu Deus. Então o fato de que Clovis foi o primeiro rei germânico a se converter ao cristianismo já demonstrava essa astúcia que esses caras tinham. 2 séculos depois, ali por volta de 732, quando Carlos Martel pacifica o reino dos francos de vez, depois da Batalha de Poitiers, a gente vai ver eles, de fato, expandindo seus domínios. O que vai acontecer de vez quando o filho dele, Pepino o Breve, toma a coroa para si e se torna rei dos francos. A primeira coisa que ele faz é buscar a legitimidade, o reconhecimento dos outros senhores. Como ele faz isso? Ele vai até Roma e procura uma aliança direta com o chefe de toda a cristandade no Ocidente, o Papa. E aí o Papa faz aquele estilo tropa de elite, né? Quem quer rir tem que fazer rir. A igreja estava extremamente ameaçada naquele momento pelos ataques que os lombardos estavam fazendo na Península Itálica. Era evidente que logo logo Roma seria saqueada. Então o Papa fala: eu coroo você em troca de uma coisa, expulsa esses camaradas daqui. Pepino fala: vou fazer melhor, eu vou expulsar e ainda vou doar terras para a igreja. E isso começa ali, de fato, a partir do ano de 756, quando Pepino Breve doa as primeiras terras reconquistadas das mãos dos lombardos para a igreja. E ali se inicia também uma coisa que vai ficar conhecida durante mais de um milênio como Patrimônio de São Pedro, ou também os Estados Papais. Infelizmente para Pepino, ele é conhecido como o Breve e não como o Velho. Isso significa o quê? Que logo depois dessa aliança com a igreja, ele acabou morrendo e não terminou de concretizar aquilo que havia prometido ao Papa. Mas sem problema nenhum, o seu filho Carlos Magno assumiu o trono no seu lugar e o que ele faz? Ele expulsa de vez os lombardos e os sarracenos da Península Itálica, doa uma série de territórios para a igreja e também expande os domínios dos francos de tal maneira que ele constrói um império maior do que o Império Romano do Ocidente jamais foi no seu auge. E para consolidar todo esse poder e a união entre francos e a igreja, ele vai até Roma, se ajoelha diante do Papa numa noite extremamente representativa, 25 de dezembro de 800. Era não só o aniversário de Jesus, o Natal, mas também a virada do século. E ali, o Papa coloca a coroa na cabeça de Carlos Magno, transformando ele no imperador do Sagrado Império Romano Germânico, marcando de vez a aliança entre os francos e a igreja, e dando à dinastia carolíngia, a dinastia de Carlos, o título de protetores de Roma. Então ele era rei e cardeal ao mesmo tempo, um líder guerreiro e um professador da fé cristã. Isso daí vai funcionar muito bem para ele, Carlos Magno. Para os seus descendentes, a gente já vai ver que não é bem desse jeito.
O negócio é o seguinte, Carlos Magno criou um sistema para manter o Império unificado. Ele delimitou as marcas, as fronteiras e mandou para lá os marqueses, que eram militares da sua confiança, muito hábeis em comandar tropas. Isso daí impedia que qualquer um entrasse ou saísse do Império sem autorização do imperador. Nas regiões intermediárias, ele dividiu o Império em vários condados, obviamente nomeando condes para governar esses lugares, aplicando a lei, recebendo juramentos de fidelidade em nome do imperador. A moeda que circulava tinha a cara de Carlos Magno. Mas vem cá, isso daí também não dava poder a esses caras? Dava, mas ele manteve mais ou menos um sistema de fiscalização, nomeando também os Missi Dominit, que eram camaradas que andavam em dois, um representante da nobreza e um da igreja, para ver o que os caras estavam fazendo e mandando relatórios para o imperador. Claro que nem sempre eram fiéis ao que estava acontecendo, mas em geral, mais ou menos, ele mantinha todo mundo na linha. E todo mundo fiel a ele. O negócio é que a coisa começou a degringolar depois que Carlos Magno morreu. Por quê? O filho dele, Luís o Piedoso, ao invés de escolher, assim, ele tinha a opção, líder religioso, chefe militar, ou chefe militar que exerce o papel de líder religioso. Ele escolheu ser só o líder religioso. Aí lascou tudo. Porque o que acontece? Ele não conquistava terras para distribuir aos nobres. Ele começou a distribuir parte das suas terras aos nobres. E numa sociedade onde a maior riqueza era justamente a posse da terra, isso significa que ele estava se empobrecendo e diminuindo o seu poder, e enriquecendo e aumentando o poder dos outros nobres. Isso se tornou um problema insolúvel quando ele morreu, porque ele tinha 3 filhos e não escolheu nenhum para ser o imperador no seu lugar. O que acontece? Os caras brigaram entre si. Carlos o Calvo, Luís o Germânico e Lotário saíram na porrada. E, obviamente, pediram a ajuda de nobres que eles consideravam fiéis a eles. E como que esses nobres garantiram essa fidelidade? Recebendo terras, prestígio, poder, títulos. Qual foi o resultado da guerra? Um impasse. Eles tiveram que fazer um tratado, o Tratado de Verdun, em 843, que marcou a partilha do império em 3 pedaços. Então, ao invés de um império, nós tínhamos agora 3 reis enfraquecidos, muito dependentes da sua nobreza vassala, da nobreza que agora, para ser fiel, recebia terras. Isso se acentuou mais ainda quando aconteceram as invasões vikings, porque os vikings eram muito difíceis de ser capturados. Eles faziam ataques rápidos por terra ou pela água, e quando a defesa chegava, eles já tinham virado fumaça. Qual foi a solução que esses reis encontraram para defender o território? Conceder terras e, de fato, poder absoluto sobre essas terras para os nobres que eles estavam dando autoridade. Porque é o seguinte, você está dando àquele cara a responsabilidade de defender a si e a população que mora naquele lugar dos ataques dos vikings. Não é à toa que foi nesse período que se espalharam pela Europa vários castelos. Os caras entenderam o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Se defender. E o castelo nada mais é do que uma fortaleza. Se você pensa em castelo, você pensa em torre, pedra, fosso. Isso é o quê? Para evitar que entrem. Depois a gente pensa em como vai atacar os vikings. Então é assim que nasce de fato essa estrutura do feudalismo, fragmentada, com poder dividido, em que nobres necessitam de nobres, em que o suzerano doa a terra e o vassalo recebe. Você quer ter uma noção melhor do que isso? Já assistiu Game of Thrones? É claríssimo essa coisa de feudalismo lá, do suzerano e do vassalo. Estoura uma guerra contra o rei. O pessoal do norte não luta ao lado do rei. O pessoal do norte vai lutar ao lado do senhor do norte, porque eles são seus vassalos e devem fidelidade a ele. Mas você vai dizer, mas no início de tudo não era o rei que era dono da parada toda? Então pensa o seguinte, tá? Vamos imaginar, olha para a tela aí, que essa tela é um reino. Aqui você tem o castelo do rei. Esse lado de cá é a fronteira mais vulnerável do reino. O rei não está afim de se colocar em perigo. Ele escolhe um nobre da sua confiança e divide. Ele dá esse cantinho daqui para o cara e dá a ele o título de conde. Fala assim, olha, agora você pode cobrar imposto, fazer a lei nesse lugar, todo mundo te deve obediência. Mas quando eu for para a guerra e te chamar, você tem que vir. Beleza? Beleza. Aí o cara fala, pô, agora que eu vou gozar da terra e da riqueza, por acaso eu vou pegar e me preocupar com invasão? Aí o cara sabe que a fronteira sul dessa terra que ele recebeu é que é vulnerável. O que ele faz? Chama um outro guerreiro da confiança dele, corta ali a fronteira sul aqui embaixo e fala para esse cara, olha só, eu vou te dar isso daqui e vou te dar o título de marquês.
Aí você tem o rei, o conde e o marquês. O conde é vassalo do rei e deve fidelidade ao rei. Agora, o conde doou terras para um outro nobre, o marquês. E o marquês deve fidelidade a quem? A quem deu moral para ele, ao conde, e não ao rei. Aí que ferrou. Se os dois que se juntarem, se o conde resolver, vou atacar o rei e chamar o marquês tem que ir, porque ele não é fiel ao rei, ele é fiel ao conde. É isso que vira o feudalismo, uma estrutura toda quebrada, toda fragmentada, com nobres cada vez menos poderosos e que, obviamente, se traíam por causa do quê? Da riqueza, que era a terra, que era o poder também. E quem é que lucra sempre com isso tudo? Bom, você vai se lembrar que lá no início do vídeo eu falei que Pepino Breve e Carlos Magno doaram grandes quantidades de terra à igreja. Isso significa que a igreja tinha mais terra do que qualquer senhor feudal, mais riqueza do que qualquer rei. E ela estava presente em todas as cidades e em todos os feudos, controlando e comandando as mentes e os corações de todos. Lembrando que a maioria da população era analfabeta, inclusive os nobres, que se dedicavam muito mais à guerra do que às letras. Então, a igreja dominava tudo. Ela legitimava o lugar e o poder dos reis e dos nobres e também tutelava, limitava o que eles podiam fazer, porque eles estavam submissos à igreja. Por isso que quando se desenha a pirâmide social do feudalismo, no topo está o clero, no meio estão os nobres e na base os camponeses, que na maioria das vezes tinham status de servos, porque a única coisa que esses coitados tinham para oferecer era a sua força de trabalho. E aí é o seguinte, deu para entender? Espero que sim. Gostou? Espero que sim. Faz aquilo, né? Você já sabe o ritual. Curte, compartilha, segue o canal. Tem algumas dicas de leitura para você na descrição do vídeo. E também eu tenho uma pergunta para te fazer. Você está devendo alguma coisa para alguém?